Olá pessoal, tô passando por aqui rapidinho, só para atualizar esse vídeo. Nós estamos em outubro de 2021, referente aí o tema que está em tudo quanto é grupo de cidadania italiana, que é o boom que está na web com relação à grande naturalização, né, com relação à questão dos processos via judiciais, as sentenças favoráveis e desfavoráveis. E a mensagem aqui é qual é o impacto disso tudo junto aos comunes aqui na Itália, né? Então eu vou responder em base ao meu conhecimento, ao fato da oportunidade de ter interagido com alguns oficiais de alguns comunes, logicamente dentro da província a qual eu atuo, a qual eu moro. E o que eu posso dizer é que efetivamente não é isso que estão pintando aí na web, que o canal administrativo, que fazer o processo de forma administrativa na Itália junto aos comunes ou consulado, que agora não pode mais, que acabou essa opção, porque o Ministério da Interna emitiu uma circular aos comunes e consulados dizendo para congelar tudo, ou para dificultar, ou para parar o processo, né? Que é isso que está meio que rolando. Então, sinceramente, interagindo com alguns oficiais, alguns até desconhecem. Nós não temos realmente a informação verdadeira dessa circular, se sim ou não, com data, número e etc. Né? É algo muito recente, não vi nenhum impacto negativo, ao menos nesses comunes. É lógico que são 8.000 comunes na Itália, né? Existem vários consulados aí italianos em diversos países, e cada consulado ou comune, quando efetivamente querem dificultar, e nós sabemos disso, a gente chama, entre aspas, comunes ruins, né? Que um S e um Z, uma divergência de S e Z é motivo para não seguir com o processo, ou até mesmo consulados. Tem um consulado nos Estados Unidos de um cliente meu, com um processo praticamente perfeito, enfim, corretíssimo. Ele simplesmente pôs tanta dificuldade, pediu muita documentação, que não é nem solicitada na circular K28, do cônjuge, de todos, não de um. Né? Não porque o processo colocou em risco, ou o processo não está claro, ou precisa de informações complementares. Não, está tudo muito claro dentro desse processo, e ainda assim solicitou toda a documentação dos cônjuges, de todos em linha reta, para realmente o quê? Dificultar. O que eu quero dizer com isso? Que, seja por qualquer motivo, seja por essa nova motivação, né, da grande naturalização que ocorreu entre 1889 e 1891, decreto no Brasil, né, pelo governo brasileiro, para que todos os estrangeiros, no caso italiano também, que estivessem no Brasil naquele período, tivessem automaticamente a naturalização brasileira, em base aos motivos e interesses deles da época, né? Só que isso, em 1907, já na corte na Itália, no tribunal, já foi cassado no sentido que não tinha sentido, não tinha como ser aceito um decreto do Brasil que não era nem reconhecido internacionalmente, que para a Itália segue a tese de que todo cidadão italiano somente deixa de ser cidadão se ele renuncia de forma escrita. Então isso já ficou claro lá em 1907. Né? Então a contestação aí do Ministério da Interna, que é representado pela avocatura, pela promotoria, etc., é com a intenção do quê? De reduzir o fluxo no Tribunal de Roma. Né? Então vamos arrumar alguma maneira. E ele falou, bom, mas já que para ser cidadão reconhecido tem que o italiano ser, obviamente, italiano e assim seguir a linha de descendência, se ele foi naturalizado no Brasil brasileiro, a gente não pode seguir com o processo de reconhecimento da cidadania italiana para os descendentes. Então, essa foi praticamente a primeira contestação. E a segunda foi, bom, se o filho do italiano nasceu no Brasil, Iuri Solis, né, brasileiro, e naquela época, em 1865, a Itália, por exemplo, não aceitava a dupla cidadania, se o filho era brasileiro, como que poderia seguir também o direito de cidadania italiana? Mas a partir de 1912, a Itália já aceitou a dupla cidadania também. Então, esses dois pontos foram realmente contestados, né, pela outra parte, pelo Ministério do Interno, com o objetivo de realmente diminuir o fluxo no tribunal, de defender o Estado.
tá bom? Porém, entrou todo mundo em desespero, né? Falando, bom, agora ferrou, né? A gente não vai conseguir mais ter nenhuma causa ganha no tribunal, os comunes não vão atender, o consulado não vai atender, então não é bem assim. Até porque teve, a quantidade de processos solicitados é realmente grande e o índice de sentença desfavorável foi praticamente, pela estatística, 2%, né? E considerando que tiveram 2 casos julgados com sentença negativa desfavorável, mas foram julgados inclusive em vara diferente, em vez de ser a vara de cidadania, de imigração, foi na vara de família. Até aí, ok, mas o fato é que teve já processos que teve processos ganhos na primeira instância, e aí o Ministério da Interna falou, não, vamos recorrer, não concordo, né? E apelou, e agora, nesse mês de outubro também, na apelação, a sentença continuou favorável para o descendente. Então, isso tudo vem a fortalecer realmente o direito de seguir com o reconhecimento de cidadania italiana, porque existe a CNN. A CNN é exatamente um documento oficial, né, registrado lá no Ministério da Justiça no Brasil, no sentido que se o descendente ele se expressou, né, o italiano, ele manifestou, ele se expressou por escrito que ele, no caso, renunciou o direito à cidadania italiana ou à cidadania italiana, aí sim passa a ser um impedimento e não segue, tá tudo certo. Mas se não houve essa manifestação por escrita, então se a certidão negativa de naturalização é CNN, certidão negativa de naturalização, ou seja, a certidão é negativa, enfim, não, é muito fraca realmente essas argumentações, né? Então a gente acredita que no decorrer aí do tempo, de um breve espaço de tempo, tudo isso venha realmente cair por terra no sentido de cada vez mais o conceito ser fortalecido de que o requerente descendente de italiano tem direito de seguir aí com a sua cidadania, tá bom? E não é para entrar em desespero, no caso quem é descendente ou quem está trabalhando com cidadania e está sendo abordado aí pelos requerentes, achando que agora é o final do mundo. Não, a gente vai continuar, porque quando efetivamente o governo não quiser mais reconhecer a cidadania italiana, ele vai lá, muda o que tem que ser mudado na Constituição, enfim, arruma um jeitinho, põe limite de geração, faz o que tem que fazer e há outras maneiras de colocar, entre aspas, um final nessa festa, tá? A gente não acredita que não é o caso agora, então eu só queria estar compartilhando esse conteúdo e o reflexo disso aqui na Itália, sinceramente, até o momento, tudo bem, é algo muito recente, de uma semana, né, assim, que tá mais de forma aquecida, vamos aguardar um pouco mais para frente, mas até o momento não identifiquei nada, assim, realmente de comprometedor, tá? Salvo os comunes ou consulados que sempre dificultaram e vão continuar dificultando, e a gente não consegue responder se eles vão querer ou não se pegar nessa tese, se poderão sim ou não se pegar nessa tese, tá bom? O importante é que de resto continua seguindo e realmente a gente acredita que cada vez mais ela vai ficar enfraquecida. Um abraço para vocês.